Bom, eu quero fazer uma observação aqui para vocês. É o seguinte, já que a gente está falando de valor de contratação, para todos os efeitos, ah, há uma orientação normativa da Advocacia Geral da União, a ON, Orientação Normativa número 10, que ela vai dizer que a definição do valor da contratação levará em conta o período de vigência do contrato e as possíveis prorrogações. Tá? Então, a gente tem uma prorrogação de contrato, aí tem um aditivo de contrato, eu vou somar aquilo tudo com o valor anterior. Então, se o valor dessa somatória ultrapassar aquele limite lá de R$ 33.000 para a obra ou serviço de engenharia ou 17.600 para compras ou serviços em geral, se essa somatória ultrapassar esses valores, eu não posso fazer dispensa de licitação, ainda que no contrato inicial o valor esteja abaixo disso. Por quê? Eu quero evitar fraudes, certo? Então, isso tem que ser observado. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Há uma outra observação com relação ao Estatuto da Microempresa. O Estatuto da Microempresa ele fez algumas derrogações na Lei 8.666 para conceder um tratamento diferenciado às pequenas empresas. Dentro desse tratamento diferenciado, se estabeleceu que nas contratações diretas haveria uma preferência de contratar com empresas de pequeno porte e microempresas e empresas de pequeno porte. Contratação direta nos termos do artigo 24, inciso 1 e 2, haveria uma preferência de contratação, certo? Tá aqui, ó. Não se aplica o disposto no artigo 47 e 48, tá? Que se refere lá a valores e tal. Inciso 4. A licitação quando a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos do 24 e 25, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e 2 do 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no artigo 48, inciso 1, que fala que, no caso de contratação no valor de até R$ 80.000, a compra do serviço tem que ser exclusiva por microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Então, a gente tem duas situações aqui. Se for contratação direta, eu vou dar preferência a microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Se não for contratação direta, eu vou fazer uma licitação no valor de até R$ 80.000, exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Ou, se a contratação for contratação direta, de até R$ 80.000, né? Vai ser mas aí não vai ser contratação direta, né? Vai ser por licitação. Aí tem que ser exclusivamente, o edital vai ter que constar que só microempresas e empresas de pequeno porte vão participar. Certo? Bom, então, essa é a observação que a gente tinha que fazer em relação ao Estatuto da Microempresa. Então, a gente tem uma situação aqui agora. O inciso 3, ele vai falar de guerra, no caso de guerra, ou grave perturbação da ordem, certo? Então, aqui, é dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. No caso de guerra, não há dificuldade de interpretar. Eu tenho que ter uma guerra declarada, e no caso de guerra declarada, para diminuir a burocracia, eu vou fazer a dispensa de licitação, porque eu preciso de agilidade. No caso de grave perturbação da ordem, a gente tem que pensar que essa grave perturbação da ordem não é qualquer coisa. Tá? Então, a gente tem que pensar em alguma coisa que seja
que seja, assim, realmente grave, e que fuja da normalidade. Às vezes, uma greve prolongada, vamos supor aí aquela greve dos caminhoneiros que aconteceu há pouco tempo, parou o Brasil todo, certo? Vamos supor que aquilo se prolongasse. Não é aquela coisa assim de poucos dias, né, momentânea. Tem que ser algo que realmente seja algo importante. Ó, é, o Eli Lopes Meirelles ele dá um conceito de grave perturbação da ordem. Ele vai dizer que é a comoção interna generalizada ou circunscrita a uma região provocada por atos humanos, tais como revolução, motim, greve que paralisa ou retarda atividades ou serviços essenciais à comunidade. Então, é coisa séria que foge da normalidade e vai inviabilizar o fornecimento de produtos ou a prestação de determinados serviços que vai justificar a contratação direta. Tá? Não é qualquer coisa. Tá? E a gente tem que lembrar que as hipóteses de dispensa de licitação elas têm que ser tratadas assim, em caráter excepcional. Então, eu não posso invocar o artigo 24 por qualquer motivo. Certo? Daí, o dispositivo continua e ele vai falar no inciso 4 de casos de emergência ou de calamidade pública. Tá? E esses casos de emergência ou de calamidade pública que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou privados. Certo? Mas o que seria isso? Aí nós temos um decreto, tá, que vai falar, na verdade, dessa questão, é o decreto que regulamenta uma medida provisória sobre defesa civil. É o decreto 7257 de 2010, decreto presidencial. E aí, lá nesse decreto, aparece um conceito de calamidade pública, de emergência. Vamos pegar aqui o de emergência primeiro, que aparece primeiro na Lei 666. Situação de emergência é uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Então, essa calamidade pública aqui, essa emergência, ela vai ser decretada, tá, por um decreto aí municipal, estadual, que o objetivo disso é viabilizar a remessa de recursos da União para o Estado ou para o município, certo? E aí, esse mesmo decreto, ele conceitua calamidade pública como situação normal provocada por desastres e prejuízos que implicam comprometimento substancial, aí é uma coisa maior, tá, da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. É uma situação mais grave do que a situação de emergência. Mas aí a gente tem que observar o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa situação de emergência, ela não pode ser provocada. Tá? Às vezes eu vou ter uma emergência provocada. Vocês lembram da Copa do Mundo? Antes da Copa e das Olimpíadas no Brasil, foi definido anos antes que isso ia acontecer, e isso criou obrigações para o Estado brasileiro, no sentido de fazer construções de estádios com o objetivo de sediar esses jogos internacionais. Só que o tempo foi passando e a gente não via obras, não via nem sinal disso. E aí, na época, eu falei, olha, eles vão segurar esse negócio até ficar em cima da hora, que aí eles vão falar que é emergência e fazer dispensa de licitação. Só que aí o governo foi mais criativo e criou o regime diferenciado de contratação, por lei. Tá? Então, criaram uma modalidade específica de licitação para tratar desses jogos internacionais, e aí depois isso foi estendido para todas as obras que envolviam o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E aí entra Minha Casa Minha Vida e tudo mais, está tudo entrando nesse regime diferenciado de contratação.
Tá? Eles ampliaram para outras situações. Mas, se for constatado que essa emergência ela foi provocada, há que se apurar a responsabilidade dos gestores, certo? Então, e aí a lei do 166 vai falar que nessas situações de emergência ou de calamidade pública, eu posso contratar para obras para parcelas de obras que sejam concluídas em até 180 dias. Não pode passar disso, esse prazo é improrrogável. No entanto, o Tribunal de Contas da União já admitiu a possibilidade de prorrogação além dos 180 dias, logicamente desde que não haja culpa da administração pública. Às vezes a obra parou em virtude de fortes chuvas, então há um elemento a mais que vai ser justificado o tribunal não alegar irregularidade nessa contratação direta. Tudo bem? Bom, o passo seguinte, né, o dispositivo ele vai falar, por exemplo, noções relativas à segurança nacional. Então a gente tem o inciso 9, que vai falar de comprometimento da segurança nacional, tá? E aí eu vou precisar de um decreto presidencial, mas previamente eu vou ter um auditivo do Conselho de Defesa Nacional, vai ter que falar sobre o assunto. Então são elementos formais que eu preciso antes de fazer a dispensa de licitação. Bens para compra de bens ou serviços produzidos no Brasil de alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Isso aparece lá no inciso 28, tá certo? Então, nessas situações também, que envolvem a segurança nacional, é possível fazer dispensa de licitação. Tá? Aquisição de gêneros perecíveis, né? O inciso 12 vai falar compra de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis. Aí está o detalhe. No tempo necessário para a realização do procedimento licitatório correspondente, realizadas diretamente com base no preço do dia. Então, olha só, eu vou fazer uma contratação direta, mas essa contratação direta ela tem que ocorrer somente enquanto durar o meu processo licitatório. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a fazer compra baseado nesse inciso, eu tenho que necessariamente agora abrir um processo licitatório. Tudo bem que ele vai levar algum tempo, eu vou fazer com um pregão, por exemplo, o registro de preço, que é a forma adequada de comprar isso aí. Embora eu faça o pregão vai levar aí uns 3 meses para se concluir. Durante esse período eu faço a compra direto. Passado o período, eu não posso ficar 3 meses fazendo a contratação direta e agora, depois de 3 meses, agora eu vou abrir o processo licitatório. Aí, olha só, a falta de diligência do gestor é que provoca a necessidade de contratação direta. Então, aí nós temos um ato negligente e aí é passível de responsabilização, certo? Bom, a outra coisa está lá no inciso 15, que vai falar para aquisição ou restauração de obras de arte, objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis com ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Então, olha só, eu posso fazer aquisição de obra de arte ou restauração de obra de arte de forma direta? Sim. Como é que você vai comprar uma obra de arte fazendo licitação? Nem dá para fazer. Tá? Seria o caso aqui, para aquisição, seria o caso de se fazer uma inexigibilidade, mas a lei colocou que é o artigo 24. Tá? E a outra situação é da restauração. A restauração em si, eu posso ter algumas empresas, algumas equipes que façam esse trabalho de restauração, então eu não tenho uma inviabilidade de competição, mas é um serviço especializado. Então, equivocadamente, o legislador inseriu esse dispositivo aqui no artigo 24 e não lá no artigo 25, que seria o local adequado desse texto, mas está no inciso 15 aqui do artigo 24, então vai ficar aqui. O que a gente tem que considerar? Essa aquisição ela tem que ser compatível com a finalidade do órgão ou da entidade. No caso de uma faculdade pública, por exemplo, uma fundação pública, eu não posso, como a finalidade é educacional,
eu não posso ficar fazendo compras ou compras de obras de arte, o que não é a finalidade dessa parte cultural. Isso aí é para o museu, certo? Então é isso que a gente tem que considerar. Mas se já existe a obra de arte naquele órgão, ainda que não seja a finalidade dele, mas eu tenho que restaurar, senão a obra se perde. Então aí é possível fazer a dispensa de licitação.